alguns pontos, Deus me trouxe clareza e eu quero compartilhar com todos nós nesta manhã e que cada um possa pegar aí a sua porção. Hoje o tema dessa semana tem sido, né, orando como Neemias. E aí a gente vai pegar aqui algumas instruções ou baseado no comportamento dele, na vida dele, como ele agiu diante daquela circunstância. E nós vamos trazer isso para a nossa vida, como a gente pode fazer, como a gente pode se inspirar em Neemias para que a gente possa também, né, conquistar aí vitórias. Então, introdução, né? Neemias não era, né? A gente já até comentou sobre isso. Neemias não era profeta, não era sacerdote, ele era um homem comum. E o que fez de Neemias diferente é o posicionamento. É o posicionamento e a vida de oração dele. Então, assim, porque antes dele reconstruir ali os muros e começar toda aquela mudança da cidade, ele estabeleceu ali o altar do Senhor, uma vida de oração. Vai dizer em Neemias 1,4: e sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, assentei-me e chorei, e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. Neemias 1,4. E esse alguns dias que está falando aqui foram 4 meses, foram 120 dias. Então, 120 dias ele sentou ali, ele orou, ele jejuou, mas primeiro ele teve consciência do problema, ele ficou sabendo do que tinha acontecido na sua cidade, da destruição, da humilhação que o povo estava passando, e ele não se torna indiferente àquela situação, porque ele estava no palácio do rei, ele não estava ali naquele meio sofrendo, mas ele se envolve naquele momento e ele vai buscar ao Senhor. E agora, o que fazer? E muitas vezes essa é a nossa reação. Algumas coisas acontecem, a gente fica sabendo de algumas destruições, alguns momentos a gente descobre de coisas que nossos filhos estão fazendo, e a gente senta, lamenta, e muitas vezes nós oramos da forma errada ou pegamos uma linha errada, porque Neemias teve consciência, ele se retira para orar, para jejuar, mas nesses 120 dias ele não vai ficar indiferente, ele vai procurar saber mais. E o que que nós fazemos? Nós evitamos saber, porque quanto mais a gente sabe, mais a gente sofre. Então, quanto, por exemplo, a minha experiência que tinha lá uma agenda, né, da minha filha, que estava lá em cima do sofá e o Espírito Santo falando comigo, pega essa agenda e leia. Eu falando, eu não quero saber, pelo amor de Deus, eu não quero saber o que está escrito aqui. E por 3 dias, até que no último dia o Espírito Santo falou, o fato de você não saber não significa que não está acontecendo. Pega essa agenda e lê. Então, o que que acontece? Quando eu li a agenda, que eu tive consciência de muito mais coisa que eu nem imaginava, a dor do meu coração foi imensa, foi terrivelmente, mas só que agora o Espírito Santo vai começar a dar direção a partir daquilo que você sabe. Muitas vezes a gente não quer saber para não sofrer, mas se a gente não sabe, a gente também não se posiciona. A gente não vai ter uma oração da forma certa. Então, o que que Neemias faz? Neemias vai visitar nesses 120 dias que ele está aqui orando e jejuando e buscando ao Senhor. Ele teve lá, ele viu o estado, ele viu a ruína, e ele não está só buscando ao Senhor de uma forma aleatória. Ele não está só buscando ao Senhor dizendo, Deus, levanta alguém para fazer isso, o Senhor levanta alguém para restaurar a cidade. Ele está dizendo, Deus, agora o que eu faço? Como que eu faço com essa ruína? Então, essa é uma oração que nasce na dor. E essa oração que ela nasce na dor e encontra em nós um posicionamento de quem não vai aceitar aquela situação de dor, mas de quem que está disponível para mudar aquela situação em Deus. Olha, é algo sobrenatural, porque Deus, ele não fica indiferente ao nosso clamor. A gente fica indiferente à situação. Muitas vezes, eu sei, irmãos, que às vezes a gente cansa. A gente está lutando com uma situação, a gente está passando por um desafio e a gente cansa daquela situação porque parece que ela está demorando a ter resultado, e aí a gente não quer mais saber de nada, a gente não quer mais saber o que está acontecendo, a gente finge que não está acontecendo, e enquanto isso, Satanás aplaude de pé, porque, na verdade, ele tem que recuar quando o crente se posiciona. Então, na hora que nasce essa oração na dor, lembra-se, você precisa se posicionar para ser a resposta desse momento de destruição. Agora não é hora de aceitar culpa, não é hora também de acusar ninguém,
não é hora de apontar o dedo, olha, você fez isso, fez aquilo, agora está colhendo as consequências, não é a hora de dizer também, coitada de mim, eu não tive como, eu não aprendi, e agora eu estou passando por isso, eu não tive uma estrutura, nem isso e aquilo. Não, não, não é hora de vitimismo, é hora de se posicionar no meio da dor e dizer, Deus, no Salmo 34, 18 está escrito, perto está o Senhor dos que tem o coração quebrantado e salvo os contritos de oração. E aí nós chegamos diante de Deus, Deus, eu estou aqui com o meu coração quebrantado, eu estou com o meu espírito contrito, e a tua palavra diz que o Senhor está perto, o Senhor não está diferente. Aí nós vamos para Romanos 12, 15, que diz, alegrai com os que se alegram e chorai com os que choram. Então, assim, uma geração que é fria, ela é indiferente, mas uma geração que sente a dor do outro, ele vai se alegrar com o que se alegra e chorar com o que chora. Dizer, Deus, eu estou chorando pela causa do meu irmão, pela causa do meu filho, pela causa do meu marido, da minha esposa, da minha filha, mas, Senhor, eu sei que o Senhor não está indiferente, eu me posiciono como a resposta para essa circunstância. Em Ezequiel 22, 30 vai dizer, busquei dentre eles um homem que tampasse o muro e tivesse na brecha perante mim por esta terra, para que eu não a destruísse, porém a ninguém achei. Olha isso, que coisa triste. Ezequiel 22, 30. O Senhor dizendo, eu busquei alguém que estivesse na brecha. E nessa manhã, se o Senhor olhar para essa terra e dizer, olha, a família está sendo combatida, tem ali um espírito demoníaco que está trabalhando terrivelmente contra as famílias, estão destruindo, querendo destruir a identidade dos nossos filhos, querem destruir a nossa identidade também, querendo nos fazer pensar que nós podemos ser o que queremos ser, né? Pessoas que a gente achando que é animal, que ama uma árvore, que se relaciona com bichos e que está numa situação assim precária mentalmente. E aí nós estamos vendo essa destruição. Isso é uma destruição de princípios bíblicos. E o Senhor está dizendo nesta manhã, eu estou procurando alguém que se coloque na brecha, e nós podemos dizer, Senhor, eis-nos aqui, nós estamos se levantando para ser essa resposta, Senhor, porque na nossa casa Satanás não vai destruir, na casa do meu irmão, da minha irmã que está aqui nessa sala, Satanás também não vai, porque nós vamos ver que no decorrer dessa ministração, como Neemias trabalhou em conjunto, em grupo, e quando nós nos colocamos nesse lugar da resposta, certamente nós veremos a estratégia de Deus chegando para nós, porque entenda, a restauração não é automática, não foi ver a situação, começar a orar e jejuar, e tudo se estabeleceu, não. Neemias viu a situação de destruição, orou e jejuou para quê? Estratégia. Então, o Senhor está nos dando estratégia para que a gente conquiste, para que a gente alcance o coração dos nossos familiares, dos nossos filhos, dos nossos amigos, da nação que moramos, enfim. O Senhor está nos dando estratégia para esse tempo de destruição. E o Senhor está procurando intercessores. Você pode aí levantar uma mão e dizer, Senhor, eis-me aqui, né? Coloca aí na figurinha, reagindo, dizendo, Senhor, eis-me aqui, pode contar comigo. Porque, queridos, quando nós nos colocamos nesse lugar da brecha, certamente Satanás, ele não pode continuar a destruição dele. Pelo contrário, aquilo que está destruído será reconstruído para a glória do Senhor. A oração que nasce com arrependimento. Olha só, Neemias não acusou, ele não disse, olha lá, Senhor, aquele povo, né, voltou contra o Senhor, esqueceu dos seus princípios, esqueceu dos seus mandamentos, e agora eles estão colhendo o fruto disso. Né? O meu filho afastou dos caminhos do Senhor, está colhendo aquilo que ele escolheu. Não, ele se incluiu. Olha que interessante, Neemias 1, 6 e 7. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e abertos os teus olhos para ouvires a oração do teu servo, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel. Também eu e a casa de meu pai pecamos, de todo nós corrompemos contra ti.
e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo, segunda Crônica, não, Neemias, o 1, 6 e o 7. Olha só, ele se inclui, ele fala, todos nós pecamos contra ti. Todos nós, Senhor, nós nos arrependemos. É a oração que quando você vê um momento de necessidade, então é tempo de arrepender. Tempo de arrepender. Quantas vezes, queridos, nós estamos passando por esse tempo de destruição, um tempo difícil na nossa casa, um tempo que parece que nada está indo bem, e o Senhor está querendo em nós isso aqui, arrependimento, dizer, Deus, os meus pais pecaram. Os meus pais pecaram, meus avós pecaram, eu também pequei, eu também faço parte, que chegou até agora, aqui na vida dos meus filhos, mas agora, Senhor, eu me levanto, eu me arrependo pelos pecados, eu arrependo por tudo que fizemos contra o Senhor, mas, Senhor, agora me dá estratégia, porque a partir de agora é um novo tempo, os meus filhos não vão colher das consequências dos pecados dos antepassados, porque eu me coloco como para-raio, como quebra de maldição familiar, como tudo que Satanás quer continuar propagando comportamentos da minha família, Senhor, na minha casa não, porque eu estou me colocando aqui, Senhor, eu me arrependo. Então é uma oração de arrependimento, não de vítima e não de culpa. Entenda isso, porque nesse lugar, o que Satanás ele coloca? Ele coloca muito forte a culpa sobre as mães, né? Tipo, eu errei, e o pai também, eu creio que sente, talvez não fale muito, mas sinta também, né? Eu errei, eu fiz isso, eu fiz aquilo contra o meu filho, e agora olha o que aconteceu, e fica naquele lugar de culpado e de vítima. Então, assim, ou eu fiz tudo o que eu podia pelo meu filho e a minha filha, e agora eles estão nesse estado, e aí é aonde entra o vitimismo. Mas o Senhor está dizendo, olha, se arrependa por aquilo que você cometeu de errado, porque ninguém é perfeito. Você, como filho que pecou também contra seus pais, se arrependa por aquilo que fez de errado, e pronto, o Senhor apagou, perdoa você mesmo, perdoa os seus pais e vai viver a restauração do Senhor por completo. O relacionamento de vocês podem ser ainda melhor do que era antes. Não precisa ficar ali uma destruição, um muro, uma barreira. Por quê? Porque alguém se posicionou para quebrar essa barreira. E que essa pessoa, né, sejamos nós, para dizer, Senhor, eu não quero mais viver essa barreira comigo e a minha casa e a minha parentela, eu me coloco aqui à disposição para reconstrução, em nome de Jesus. Em 2 Crônica 7,14 vai dizer, se meu povo que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu ouvirei dos céus e perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Em 1 João 1,9 vai dizer, se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos justificar de toda injustiça. Então, que coisa linda, nós não precisamos ficar presos ao pecado antepassado, ao que cometemos no passado, porque nós temos um Deus que, quando nós confessamos, ele purifica os nossos pecados e ele livra de toda injustiça. Então, queridos, muitas vezes o que nós estamos colhendo não é por aquilo que cometemos no passado. É muito pelo contrário, é pela falta do posicionamento no presente. E nós nos escoramos no passado. Neemias poderia dizer, olha, o meu povo, o povo pecou contra ti, voltou contra ti, e agora a cidade está toda destruída. E nesse ponto ele ficar. Não, mas ele percebe, o povo pecou, ele precisa de ser restaurado, precisa de arrepender, precisa de posicionar. Então, eu não vou ficar nesse lugar de destruição por causa do pecado do passado. Eu não vou ficar nesse lugar de destruição porque meu marido, né, são casos de muitas pessoas, olha, meu marido me traiu, saiu de casa, meus filhos se revoltaram, tão desviado, e de repente meus filhos, que era uma bênção, hoje está no mundo, mas eu não tenho culpa, porque o meu marido é que fez tudo de errado, ou foi minha esposa, porque hoje também acontece muito, né? São as mulheres que ali têm vários relacionamentos extraconjugal, o homem que estava ali com seus filhos e tal, se revolta contra Deus e sai, seus filhos também se desviam, e a casa, de repente, que estava estruturada, os muros caem. Mas o Senhor está dizendo nesta manhã, você não precisa ficar nesse lugar de destruição.
tudo bem, aconteceu algo, aconteceu que o inimigo atacou, ele encontrou ali a brecha, atacou seus filhos, mas o Senhor está dizendo, olha, ele é o Deus que restaura, arrependa-se, se perdoe, se coloque naquele lugar de dizer, Deus, não vou viver essa destruição para sempre, o Senhor vai restaurar e a glória da segunda casa vai ser maior do que da primeira, porque agora os muros são restaurados e testemunhos serão gerados que fortalecerão vidas de outros e outros. Nós estamos sendo fortalecidos, inspirados na vida de Neemias até hoje. Quantos anos depois? Quantos, né? Isso é antes de Cristo, só que Cristo morreu já tem, né? Eu acho que 465 anos antes de Cristo que aconteceu, né? A história de Neemias, se eu não estou errada, que eu não sou muito boa com data, mas nós já estamos no ano de 2026, depois de Cristo. Então, 2000 e tantos anos depois, nós ainda estamos sendo inspirados. Então, essa história da sua vida vai inspirar outras vidas e Deus vai restaurar a sua casa e de outros também através do seu testemunho. A oração que acessa, né, o favor de Deus. Neemias, antes de tomar a iniciativa, ele vai falar, antes de falar com o rei, ele vai falar com Deus. Isso é algo, né, que nos ensina muito. Neemias 2:4. Então o rei me diz: o que me pedes agora? Então orei ao Deus dos céus. Antes de falar, de agir, ora. Porque às vezes a gente ora depois, quando tudo já está ruim. Mas o Senhor está nos orientando nesta manhã. Ora antes. Porque antes de qualquer decisão, se nós oramos, nós alcançamos o favor do Senhor. Ao invés de ouvirmos primeiro o não, de ter que lutar pelo sim, de combater um monte de coisa. Então, primeiro a gente ora e já vai com o favor do Senhor ao nosso favor, que o Deus pode dizer sim ou não, depende da causa pela qual nós queremos, né, buscar, mas sempre ore, porque seja o sim ou não, que seja a vontade do Senhor. Provérbios 21:1, como ribeiros de águas, assim é o coração do rei na mão do Senhor. A Deus o seu querer o inclina. Olha só, ao querer do Senhor, até o rei se inclina. Salmo 5:12, pois tu, Senhor, abençoas o justo, tu o cercas da tua benevolência como de um escudo. Filipenses 4:6, não estejais inquietos por coisa alguma, antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus, pela oração e súplica, com ações de graça. Então, quem ora antes, encontra favor depois. Então, o segredo está, ore antes de tudo. Então, se para você estiver gravando aí, anote, oração que causa arrependimento, não é vitimismo, não é culpa. Ora antes para alcançar o favor depois, né? E oração agora que nós vamos falar, oração no meio da guerra. E é o que nós oramos antes, começamos a guerrear, e às vezes, quando tudo está organizado, a gente tende, às vezes, a relaxar, a pensar, agora já está todo a caminho, nós nos envolvemos com o trabalho. Nós nos envolvemos com o trabalho e deixamos o nosso tempo de oração no particular. E tem um perigo muito grande, né? Porque Neemias já tinha tirado 120 dias de jejum e oração. Mas agora ele vai para começar a reconstrução. E aí ele vai começar a enfrentar algumas guerras. Primeiro ali vou citar duas pessoas, né? Seus inimigos ali, talvez número 1, Sabalate, primeiro, que não era um qualquer, ele era governador de Samaria. E ele liderou essa oposição. O que ele fazia? Ele ridicularizava os trabalhadores. Ele ameaçava com ataques físicos. Olha só para vocês verem, ele ridicularizava e ameaçava com ataque físico. Isso é coisa que o Satanás usa até o tempo de hoje. Às vezes ele ridiculariza o que você está fazendo, você começou a fazer um trabalho na igreja e de repente alguém se levanta e começa a criticar aquilo que você está fazendo. Começa a ridicularizar ou achar, falar que você não tem competência, ou seja lá, o Satanás ele vai usar a estratégia que vai te afetar. Então ali essa foi a estratégia. E ameaças. Na ameaça também o homem tende a temer. No temor ele tende a perder o ânimo e parar. Então, assim,
Aí não funcionou, tá ali Tobias também, que era o chamado servo. O que ele fez? Ele desprezou o trabalho. Ele começou a falar para Neemias: olha, se uma raposa subir nesse muro, ele vai cair. Olha isso, olha o nível de desprezo, dizendo: olha, o que você está fazendo não serve de nada. Uma raposa derruba isso aí. Quanto mais o inimigo, você está perdendo o seu tempo. Você está perdendo o seu tempo. Vai pensando aí o que é que Satanás tem lançado na sua mente para tentar parar a sua vida de busca, a estratégia para aquilo que Deus já está reconstruindo. Deus já está reconstruindo muitas histórias. Nós estamos na 13ª quarta-feira e já temos testemunho de reconstrução daquilo que Deus está fazendo. Mas fique atento, porque você está no processo. Então, olha só o desprezo. Aí vem outro, o Gessem, o árabe. Ele aliou-se aos outros para tentar tirar Neemias do propósito por meio de armadilha. Satanás tentou com desprezo, com oposição, com, sabe, ameaças, não resolveu, não. Opa, vamos arrumar a armadilha. O que é isso? Vamos preparar algo discreto. A armadilha não é na cara. Vamos preparar a armadilha, uma armadilha do tempo presente. Distração nas redes sociais. Essa é uma armadilha forte hoje no tempo presente. Por quê? Quando eu estou cansada, o que eu quero fazer? Não pensar. E aí, às vezes, eu fico ali horas e horas e horas distraída, como se o mundo não existisse, enquanto eu deveria estar orando, atenta, porque tem direção de Deus. E aí, Satanás começa a armar, então, armadilhas, e muitos de nós caímos nela. E aí vem a oposição interna. Aí agora já não é mais os de fora. A armadilha também não funcionou, porque Neemias estava em oração. E quando nós estamos em oração, o Senhor nos avisa, Ele nos comunica. Então também não funcionou. Vem outra oposição agora onde? Interna. Aí agora já é os falsos irmãos de Judá, que também se alinharam ao inimigo. Agora já é os de dentro. Olha só. Aí agora pode ser que vai começar alguém de dentro da sua própria casa e vai começar a tentar te atacar na sua identidade, ou atacar naquilo que você tem crido, tem buscado, talvez dizendo: mas você acha que tem valido a pena mesmo orar? O que tem mudado na sua vida? O que mudou na vida dos seus filhos, ou na sua vida financeira, ou na sua vida com a sua esposa, com o seu marido? O que mudou? Não tem mudar, você acha mesmo? Aí Satanás agora arruma a arma inteira. Mas o que nós aprendemos? Que na zombaria, na ridicularização, a força dos judeus e na qualidade do trabalho, nas ameaças, no medo. Peraí, que eu vou voltar de novo. Na zombaria, ridicularizando a força dos judeus e a qualidade do trabalho. Olha isso, uma ameaça. Ameaças e medo planejaram atacar Jerusalém para causar confusão e parar a obra. Conspiração e ciladas convidaram Neemias para encontros perigosos fora da cidade para tentar matá-lo. Acusações falsas, espalhando os rumores de que Neemias queria se rebelar contra a Pérsia e se tornar rei. E essa acusação falsa vem de dentro. Então, olha só, quem sabe você está passando por uma acusação de coisas que você nunca cometeu. E aí você fala: meu Deus, mas que levante é esse? Quanto mais eu oro, mais o diabo levanta. Você está em reconstrução. Você está se posicionado a fazer algo grandioso e o inimigo não quer. Então, para passar por um tempo de reconstrução, de reforma, vai bagunçar tudo primeiro para depois se organizar. Permaneça. E como que Neemias respondeu essas ameaças? Grava isso. Com oração, vigilância constante, mantendo o foco na obra, conforme os relatos. Ele manteve foco, ele manteve firme, ele manteve na direção de Deus, ele não se perturbou no meio daquela situação que tudo estava ali à sua volta. Só um minutinho, irmãos. Som aqui, vai voltar no Zoom. Tudo que estava à sua volta, então ele começa a passar por todo esse tempo. Então, o que vai acontecer aqui? Neemias fica focado naquilo que ele tinha que fazer. Então, ele não responde
a nenhuma distração do inimigo, porque ele estava focado. E a gente só consegue esse nível de foco se nós estivermos em oração. É impossível que a gente esteja em oração e que o Senhor não nos comunique antes o que está para acontecer. Geralmente, só somos pegos de surpresa quando nós estamos com distração. Então, Neemias 4:9. Porém, nós oramos ao nosso Deus e pusemos um guarda contra eles dia e noite, e orar e agir. Ele tinha ameaças de morte, ele não ia ficar só orando. Ele orou e agiu, colocou guarda dia e noite, porque ameaças eram de morte, de destruir o que eles estavam construindo. E algo interessante, irmãos, nessa reconstrução, o Senhor deu uma estratégia para Neemias. E uma das estratégias foram: cada um reconstrói o muro na frente da sua casa. E quando eu estava estudando para essa manhã, o Espírito Santo falou muito forte comigo, porque cada um reconstrua o muro na frente da sua casa. Esse muro de reconstrução espiritual, onde Satanás não vai encontrar brechas para ataque. Cada um reconstrua na frente da sua casa. E olha que estratégia maravilhosa. Cada um de nós aqui estamos sendo orientados pelo Senhor para reconstruir o muro de proteção na frente da nossa casa e o altar do Senhor dentro da nossa casa. O altar do Senhor restaurado dentro da nossa casa e à frente o muro de proteção, aonde Satanás não vai encontrar brechas para o ataque. Nesse tempo de reconstrução, Neemias tinha um tabuleiro, que quando acontecia do inimigo atacar, por exemplo, o inimigo atacou lá na casa da Fran, ele batia o tabuleiro e todos focavam para a casa da Fran. E quando eu estava estudando, o Senhor, foi ministrando forte no meu coração sobre isso. Todos voltavam para proteger a casa da Fran, porque o inimigo agora está atacando lá. E como se Deus falasse aqui, nós estamos, cada um reconstruindo o muro da sua casa, porém você não está sozinha. Satanás atacou lá na casa da irmã Evanilda. A irmã Evanilda bate o tabuleiro e fala: epa, aqui em casa o negócio ficou feio, houve um ataque de Satanás aqui na vida dos meus filhos, do meu neto, do meu marido, na minha vida, seja a que for, ore por mim. Nós voltamos para a casa da Evanilda e nós começamos a cobrir a vida da Evanilda, da casa dela, da família dela, e nosso foco é voltado, porque lá está sendo um ataque agora forte de Satanás contra a família dela. E aí, o que acontece? O inimigo recuava. Por quê? Porque estava ali a união, eles estavam alinhados um pelo outro. Não era eu reconstruo o muro da minha casa e o outro é que lute pelo seu. Não. O inimigo atacou lá, nós estamos todo mundo lá, atacou aqui em casa, todo mundo volta para cá, atacou na casa da irmã Eunice, vai todo mundo, enfim, seja na casa de quem for, se Satanás atacou, bate ali o tambor, porque muitas vezes nós queremos esconder, porque nós não queremos expor a condição daquilo que está acontecendo na nossa família. Mas o Senhor está nos orientando nesta manhã: não esconda, porque aqui nós estamos reconstruindo o muro, cada um na frente da sua casa, mas se houver um ataque maior do inimigo na frente da sua casa, nós precisamos sensibilizar com o ataque que aconteceu na sua família, e orar pela sua família, e jejuar pela sua família, e clamar pela sua família, porque nós temos que entender que aqui nós estamos fazendo em conjunto para a glória do nome do Senhor, que é uma reconstrução de todos, e que o muro se emenda. No mundo espiritual, é como se estivéssemos ali se posicionando contra os ataques de Satanás, contra os princípios, contra as famílias, contra os filhos, contra a identidade, e nós estamos nos levantando, e é um pelo outro. Efésios 6:12 vai dizer assim: porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas desse século, contra as hostes espirituais da maldade no lugar celestial. Isaías 41:10. Não temas, porque eu sou contigo, não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu te fortaleço, te ajudo e te sustento com a destra da minha justiça. Tiago 5:16, a oração feita por um justo pode muito em seus efeitos. A oposição, irmãos, não é sinônimo de derrota, não é.
É pelo contrário, é um sinal, um sinônimo de que estamos avançando. Toda vez que você começar a enfrentar oposição, não é sinônimo de derrota, não perca o foco, não lute de forma errada, como está aqui, ó. A nossa luta não é contra carne e sangue, lembra disso. Lembra disso, toda vez que você tentar lutar contra carne e sangue, lembra, a nossa luta não é contra carne e sangue, mas a nossa luta é contra os espíritos, é contra os príncipes das trevas desse século, é contra tudo aquilo que Satanás tem programado contra nós, não é contra pessoas. Ah, mas como que isso funciona? Funciona mais ou menos assim, Satanás quer que você vai começa a bater de frente com essa pessoa, seja o seu marido, sua esposa, seu filho, seu colega de trabalho, seja quem for que está se levantando contra você nesse momento. Satanás quer tirar o seu foco do mundo espiritual e colocar contra essa pessoa. À medida que você começar a debater contra a pessoa, você perde o foco. Porque enquanto você está lutando contra a pessoa, Satanás está aperfeiçoando as suas guerras, as suas batalhas, e ele está atacando você no mundo espiritual. Então, né, Isaías vai dizer, olha, não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou o teu Deus, eu fortaleço e te ajudo, porque nesses tempos de batalha, nós sentimos cansada, nós sentimos vontade de parar, nós sentimos vontade de desistir, mas aí nós lemos Isaías 41:10 e olha Deus falando, não temas, eu sou contigo, não te assombre, não fica assombrado com esse ataque não, por quê? Porque eu sou o teu Deus, é eu que te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a destra da minha justiça. Então, Deus está nos orientando de uma forma que a gente vai olhar para esse tempo de batalha e nós vamos entender que o Senhor é conosco, que Ele peleja as nossas pelejas, que nós não estamos sozinhos. Então, no meio da guerra, lembra-se com quem você está lutando para você não perder o foco. Então, tem a oração no meio da guerra. Para fecharmos aqui, concluirmos o que nós falamos nesta manhã. A oração começa com a sensibilidade, só recapitulando. Passa pelo arrependimento. Ela libera o favor de Deus. Ela sustenta a nossa vida na guerra. Jeremias 33:3. Clama-me, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Então, Deus está levantando uma geração. Deus está nos levantando, como Neemias, sabe? Para não aceitar o Estado, para orarmos pelas igrejas, para orarmos pelas nossas famílias, para orarmos, sabe, pela vida espiritual, para orarmos para que o povo volte ao Senhor novamente. Então, queridos, que nós não sejamos indiferentes, que nós não sejamos indiferentes ao momento que nós estamos vivendo, que nós não sejamos como igreja, né, omissas diante do caos que muitas vezes nós enfrentamos e nós vemos acontecendo. Pessoas que já não creem mais nada, pessoas que vivem as suas vidas como se não existisse o amanhã, como se nós não tivéssemos que prestar conta a Deus depois da morte, pessoas que já não acreditam em tantas coisas. E como Satanás tem atacado identidades, como Satanás tem atacado famílias, como Satanás tem atacado nas escolas, nos ensinos. E eu estava conversando com uma pastora que ela tem um projeto muito interessante aí dos estudos pessoais da vida dela, e ela foi para uma reunião que lá eles estavam já pensando como o mundo será daqui a 40 anos. E eles estão já abolando, fazendo tudo, porque tudo comunica, cores comunica, comportamentos, o que está sendo colocado nas televisões, nos desenhos, e tudo isso está comunicando algo. E a ideia é realmente fazer uma população assim, sabe, aquela população que não pensa mais, que já tem tudo ali, como nós temos visto que é a primeira geração de pais que são mais inteligentes do que os seus filhos, essa geração agora. Agora imagina a geração dos netos, dos bisnetos, mas se nós levantarmos e dizer, Satanás na nossa casa não, e nós também não vamos conformar com isso na casa do meu irmão. O Senhor está nos levantando para esse posicionamento. Então, por isso que esse mês de abril nós temos falado sobre a restauração da oração, da busca ao Senhor, e principalmente dentro da nossa casa, orando com a nossa família. Ore com seu marido, ore com a sua esposa. Marido, você é o sacerdote da sua casa. Posicione, chama a sua esposa, chama seus filhos, ore,
tenha estudo bíblico, oriente, assim como Satanás está sendo astuto, já programando o que ele quer lá para daqui a 40 anos, também seja intencional no Senhor, a orientar a sua casa, a não abrir mão, a declarar: Deus, eu quero meu marido junto comigo, eu quero a minha esposa junto comigo, eu quero meus filhos junto comigo, louvando ao Senhor e buscando ao Senhor. Não deixe o cansaço te vencer. Não deixe o cansaço te parar. Às vezes você fala, é preguiça. Não é não, gente, é cansaço. Às vezes o cansaço é tão destruidor que a pessoa quer, mas não consegue. De tanta cansada que está, mas o Senhor quer renovar as suas forças nessa manhã e te fazer ali forte para essa batalha, em nome de Jesus. E eu quero também dar uma outra orientação, com a parte da palavra, já fechamos aqui. Pegue aí a sua chave, aquilo que Deus te direcionou, bata aí o tambor na sua casa se precisar. Se Satanás atacou aí, você está numa luta sozinha, lembra que você não está sozinha. Nós estamos aqui para lutar junto com você. E agora eu quero passar uma orientação aqui que Deus me deu sobre o nosso encontro do dia 31 de maio. E eu quero já comunicar a vocês aqui do devocional. Eu estava orando porque Deus começou a colocar uma inquietação. Nós estamos orando todos os dias às 13 horas da tarde para esse encontro do dia 31 de maio. E buscando ao Senhor e dizendo: Deus, o que o Senhor quiser mudar, o Senhor tem liberdade para mudar, o Senhor tem liberdade para falar. E o Espírito Santo se agradou, né, dessa nossa oração. E o Senhor começou a colocar um incômodo muito grande no meu coração, uma aflição a respeito desse nome conferência, pela ideia que a conferência carrega. Quando a gente pensa em conferência, a gente pensa em algo, né, uma festa, uma coisa glamurosa, em algo assim, talvez não, com certeza não é isso que Deus quer para esse tempo, é essa mentalidade. E o Senhor trouxe ao meu coração, eu falei: Deus, então me dê um nome, porque eu nem sei o que usar, né? Se não é uma conferência, como podemos chamar esse nosso tempo ali do dia 31 de maio? E o Senhor disse: é um encontro de mães e filhos que oram. Então, o Senhor deixou isso aí muito claro. Nós vamos nos encontrar. E estudando essa palavra hoje de Neemias, eu entendi um pouco mais ainda. Nós vamos nos encontrar, porque nós estamos cada um reconstruindo o muro na frente da sua casa. E o Senhor vai colocar todos nós juntos naquele dia. Todos nós juntos naquele dia para clamarmos ao Senhor juntos, para orarmos, para buscarmos, para adorarmos, né, com palavras, louvores. A programação não muda, o que vai mudar é a mentalidade, porque o Senhor falou: convide as mães que têm filhos afastados, netos afastados, a convidar os seus filhos para esse encontro. Então, eu quero já deixar aqui esse convite. Você que tem filhos afastados do caminho do Senhor, os que são crentes também são bem-vindos, porque Deus vai trazer um renovo sobrenatural sobre aquele lugar. Mas você que tem filhos afastados, longe do Senhor, convide eles para esse encontro. Diga para ele: olha, vai ter um encontro de mães e filhos, né? Usa essa estratégia, vai ter um encontro de mães e filhos, e eu vou estar lá e eu queria tanto que vocês fossem. Né? E aí, mas eu já tenho neto e tal, convida os netos e e ore antes, ore. O que nós falamos aqui hoje? Ore antes para alcançar o favor do Senhor. Ore primeiro, jejue primeiro, declare primeiro e fala: Deus, minha vida, dos meus filhos, dos meus netos serão restauradas no Senhor. Eles voltarão para o Senhor, te aceitarão, se aqueles nunca tiveram aceito Jesus antes. Então, assim, ore primeiro e depois use essa estratégia, porque Deus falou: convide. E você que é filho e tem seus pais que não são cristãos, sua mãe, seu pai, né, ainda não se converteu, convide também. Você que é filho, convide também. Você tem um irmão de sangue, irmão na fé, amigo do trabalho, enfim, vai ser um dia que Deus nos quer nesse encontro com o coração aberto, né? Algumas pessoas me perguntam qual paleta de cores vai para usar. Vá com uma roupa confortável, porque nós queremos dar lugar para o Espírito Santo trabalhar de uma forma sobrenatural. Então, não queremos estar ali preocupado com, né, borrar uma maquiagem, não podemos ficar ali preocupado com o pé que está doendo, ou a falta de liberdade de levantar o braço, de adorar, porque não estamos com uma roupa apropriada. Vá com uma roupa confortável, com o coração aberto e com o coração sedento para tudo aquilo que Deus vai derramar naquele encontro, porque será um dia sobrenatural que Deus está preparando para nós. Nós estamos reconstruindo os muros
nós estamos reconstruindo o nosso relacionamento com Deus, algo está acontecendo sobrenatural e naquele dia nós vamos unir. Nós vamos unir e a glória do Senhor será derramada. Deus vai fazer algo ali, irmãos, que vai ser extraordinário. E todas as pessoas que eu tive a oportunidade de comunicar sobre essa alteração, não só do nome, mas da mentalidade, né? Porque o nome para Deus não muda muita coisa, mas quando nós falamos, né? Eu estava comentando com a Fran, e a Fran falou algo que me chamou muita atenção. Ela disse: conferência, a gente pensa, né, realmente em algo, né, minha língua embolou aqui, mas é empresas, né, uma organização grande e tal, todos eles fazem conferência, mas o encontro não, o encontro é algo íntimo. Então eu falei, meu Deus, que forte isso aí, assim. Então, assim, Deus quer algo íntimo conosco naquele dia. O Senhor não quer um relacionamento de organização, Deus quer um relacionamento de intimidade. Então, vá preparado, já coloca aí nas suas orações, já vai pedindo o Espírito Santo para te dar estratégia para quem você vai convidar para esse encontro, e vamos trabalhar para o reino, porque o resto o Espírito Santo faz. O resto o Espírito Santo faz, porque aí já é a missão dele. Amém? Se vocês tiverem alguma dúvida, pode mandar mensagem lá no particular, pode me procurar. Continua precisando fazer a inscrição, porque nós temos um limite de pessoas que a secretária nos liberou para estar ali presente. Então, continua a organização natural, continua tudo. O que vai mudar é a nossa mentalidade, que a gente não está indo para uma festa, a gente está indo para um encontro, onde nós vamos encontrar um com o outro e com o Senhor ali derramando a bênção sobre essa união. E aonde há união, o Senhor derrama a bênção. Então vai ser tremendo, irmãos, vai ser tremendo esse dia do nosso encontro. Nós vamos encher de Deus ali naquele lugar e vamos para a rua. E ali na rua, a unção de Deus na nossa vida vai atrair, pela fé, eu creio, aqueles que a gente não conseguir levar até lá, quando a gente for para a rua, eu creio que a unção vai atrair essas pessoas a chegarem naquela roda, e nós que vamos estar ali aos arredores também atentos a quem estiver passando. Deus vai nos usar e vai ser dia de salvação em nome de Jesus. Ore também para esse tempo que teremos esse culto na rua. E Deus vai fazer o que Ele tem para fazer no nome de Jesus. Amém, amados? Vamos estar orando, buscando ao Senhor nesse momento.